Doutora, e outra temática super importante e que infelizmente a gente cada vez fala mais é a violência contra a mulher. Inclusive, estamos no Agosto Lilás, que é um mês de conscientização, um mês de combate à violência contra a mulher, porque os números continuam crescendo. Aqui no Brasil, aqui em Rio Preto, a gente vê todos os dias pelo menos um boletim de ocorrência de violência contra a mulher. Que bom que essas mulheres estão denunciando, mas uma tristeza, uma angústia muito grande de ver que as mulheres ainda são agredidas, são abusadas, são violentadas de diversas formas aqui no nosso país, né? Sim, Carol, é uma realidade muito triste, infelizmente, que vem aumentando mesmo, mas um lado positivo é que as denúncias também vêm aumentando, então essas mulheres e os familiares que estão em volta dessas mulheres estão auxiliando, né? Elas vêm buscando ajuda e elas têm sido auxiliadas, mas está muito longe de ter uma melhora, de ter um cenário mais tranquilo e mais honesto, mais respeitoso com as mulheres que são tão importantes na nossa sociedade, né, Carol? Hoje eu trouxe, vou falar um pouquinho sobre os 2 últimos casos que aconteceram, que foram amplamente divulgados. Vou apresentar alguns números para que os nossos ouvintes entendam o quão grave é essa situação, esse cenário. E aí eu trouxe algumas medidas que são aplicadas fora do Brasil e um possível caminho do que a gente pode fazer aqui. Mas o que eu preparei assim com muito cuidado, que a terapia auxilia bastante, é um olhar para dentro do núcleo familiar. O que acontece em casa com pai e mãe, o que os pais podem fazer pensando nas crianças de hoje para evitar futuras agressões, né, no que a gente hoje entende do que a gente está observando, o que pode ser evitado, né, com medidas que não são simples, mas são possíveis de serem feitas, né? Basta os adultos de hoje tomarem alguns cuidados. Então, acho que foi muito observado por quem nos ouve e por quem nos acompanha, o caso daquela mulher de 35 anos que foi brutalmente espancada dentro de um elevador em Natal, e durante 34 segundos, que é um tempo muito rápido, ela levou 61 socos, e aquilo acho que mexeu com muita gente. Sim. Né? E um caso de feminicídio, o agressor foi preso, ainda bem. E uma semana depois, em Brasília, uma mulher também jovem, de 34 anos, durante aproximadamente 4 minutos, levou socos e cotoveladas do parceiro, de 55 anos, que é um empresário em Brasília. E aí, nesse caso, não foi configurado como feminicídio, e sim como agressão doméstica e posse ilegal de arma, né? Mas que pode ser reclassificado. E aí eu trago um alerta aqui, porque como você falou no início, Carol, esses casos vêm aumentando muito. Como que a gente pode configurar a agressão para quem às vezes tem dúvida se está passando ou não, ou se conhece alguém que passa ou não? De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, define violência contra as mulheres como qualquer ato de violência que resulte ou que possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais ou mentais, inclusive ameaças, coação ou privação de liberdade. E no exterior, principalmente para a ONU, a agressão contra a mulher é um grande problema de saúde pública e de violação dos direitos humanos das mulheres. Então, isso é muito grave lá fora, tá? No Brasil, existe a Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que protege as mulheres contra violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Então, essa lei veio para proteger todas as mulheres e é importante que as mulheres busquem por esse auxílio junto à lei. Então, de acordo com alguns dados recentes do painel de violência contra a mulher do Conselho Nacional de Justiça, em 2024 ocorreu um aumento expressivo de casos julgados
de violência contra a mulher, tá? Mais de 225%. Caramba. É muito aumento quando comparado ao ano de 2020. Também teve um aumento de novos casos notificados, foi um aumento muito grande. Em 2024, foram notificados 8.464 casos. E também teve um aumento de medidas protetivas. O número mais que dobrou de 2020 a 2024. Então, isso é importante, é um sinal que as mulheres estão buscando auxílio para se proteger, mas a gente precisa fazer algo em relação a isso. Então, o que a gente pode fazer, né? O primeiro ponto que eu trago aqui é cuidados que as mulheres precisam ter. Certo. Por quê? A violência por parceiro é a forma mais comum de violência contra a mulher. Então, isso é um fato, não existem dúvidas em relação a isso. E, globalmente falando, até 38% das mortes que ocorrem entre mulheres são cometidos por um parceiro íntimo do sexo masculino. Então, quase 40% desses casos de mortes ocorreram por parceiros do sexo masculino contra as mulheres. E aí eu vou apresentar um ciclo, normalmente, que ocorre nesses casos de violência, para que a mulher entenda o que pode estar acontecendo com ela, com um vizinho, com um parente. Então, o primeiro passo, a primeira etapa, é uma tensão que ocorre entre o casal. Então, podem acontecer intimidações, ameaças e agressões verbais. O segundo passo vem acompanhado de agressões físicas, psicológicas e até sexuais. E aí, uma terceira fase é conhecida como lua de mel. Aparentemente está tudo bem, o homem se arrepende, pede desculpas, a mulher dá uma segunda chance. Então, é progressivo, só que aí ocorre uma modificação ali naquele ciclo de violência. E aí, com isso que acontece, Carol, as mulheres acham que vai ter uma mudança. Sim. Ou que pode acontecer uma mudança. E aí, algo que é muito importante. Se esse ciclo de violência não for interrompido, cada vez ele pode acontecer de forma mais violenta, mais grave. Então, a qualquer sinal de agressão, precisa ter um afastamento, uma denúncia. Doutora, só te interrompendo rapidinho, eu fui na Delegacia da Defesa da Mulher esses dias para cobrir um caso, né? Só esclarecendo. E nas paredes da delegacia, eles colocam um termômetro de violência, que nunca começa com um soco, como Não. Você está colocando. Não. Começa com palavras de agressão, né? Com palavras que colocam a mulher para baixo. E até a delegada, ela fala que a mulher começou a reconhecer que isso já é violência e está levando isso para a delegacia. Isso é muito interessante, porque você evita um feminicídio, você Sim. evita uma agressão muito mais grave, né? Sim, e o que a gente está fazendo aqui, o que a imprensa vem fazendo de forma ampla, é muito importante, que é a conscientização. Então, eu costumo dizer que se você namora e o homem grita com você, já é um sinal importante. Porque uma pessoa que grita pode segurar mais forte, pode te empurrar, pode derrubar, e dali a alguns anos, ou poucos anos, pode vir uma agressão física. Então, a agressão psicológica é muito séria. Pode trazer consequências graves para a saúde mental daquela mulher e de uma família. Então, a minha dica aqui é: se você quer um relacionamento saudável, a pessoa falou alto ou gritou com você, reflita. E perceba se é o momento de você buscar uma outra solução, uma outra pessoa, porque a questão pode ficar mais grave, tá? Sim. E se a gente olhar para o cenário familiar? Por que muitas mulheres podem aceitar a violência e sem perceber que é uma violência? Porque em alguns núcleos familiares a violência é normalizada. Tá? Então é comum que os pais de mulheres que sofreram agressão também eram agressivos ou violentos, ou gritavam, ou empurravam, tinham cenas de agressões.
psicológica, verbal e física. Então, é muito comum esse cenário nos núcleos familiares. Então, se a mulher cresce entendendo que aquilo é normal, que é comum, então para ela está tudo bem. Exato. Então, se a minha mãe aguentou aquilo tantos anos e ok, eu posso também. Então, esse é o momento da gente falar, não, chega desse ciclo vicioso. Nós que estamos nos tornando mais conscientes, entendendo o nosso papel na sociedade, entendendo a nossa importância, a gente pode se empoderar e falar, não, comigo chega, eu paro aqui esse ciclo de violência. Então, isso é essencial hoje em dia. Sim. Né? E, por exemplo, algo que a gente precisa também ficar atento. A figura paterna para as meninas é muito importante. Então, o pai, ele já tem uma presença marcante e forte, ele tem esse perfil. O tom de voz do homem normalmente é mais grave. Se esse pai fala um pouco mais alto, ou se ele grita, essa criança, essa menina pode entender que se meu pai fazia, eu posso aguentar isso de um namorado ou de um companheiro. Então, eu trago um alerta importante. Os pais, homens, eles vão desenhar um cenário que a menina pode depois enfrentar ali há alguns anos. Então, é importante que os pais entendam qual é o limite que eu preciso dar no tratamento com a minha esposa e com a minha filha. Esse alerta é fundamental. E as mães também precisam sinalizar. Você está falando alto comigo, eu não estou gostando de como a gente está se comportando, o que a nossa filha vai pensar sobre isso, precisa ter ajustes na rotina familiar. Sim. E um outro fato que eu, inclusive, passei por uma experiência, tá? A partir de uma certa idade, os meninos, eles começam a ser mais fortes que as meninas, tá? Existe uma mudança muscular, uma mudança de biotipo, os meninos são mais fortes, né? Então, as meninas, elas precisam entender qual é o limite, elas precisam aprender a se defender. Meu marido, inclusive, já ensinou a Sofia, tá, a se defender, porque ela precisou disso em escola, infelizmente. E aí, a gente estava em um local, não vou dar detalhes para não expor ninguém, tá? Ela com uma amiguinha, e por causa de um brinquedo que estava numa festa, eu vi de longe alguns meninos indo em cima como se fossem dar voadoras, tá? Eu vi, já fui em cima, porque eu sou muito atenta, né? E aí, elas, para se defender, uma delas, que eu não sei quem foi, eu não vi, porque na hora que aconteceu, que eu vi as voadoras, eu já cheguei perto. Uma puxou o cabelo para fazer aquela cena, né? Aquele impulso parar. E aí a monitora do brinquedo falou, ó, eles estavam fazendo isso e elas se defenderam. E aí as mães dos meninos chegaram muito bravas. Onde já se viu puxar o cabelo? Isso, elas estão batendo neles. Aí eu falei, não, mas elas só se defenderam. Eles começaram. Eles estavam dando voadoras nelas. Então, quer dizer que tudo bem elas darem voador e puxar o cabelo? Não pode? Então, assim, eu não concordo de terem puxado o cabelo. Eu conversei com a minha filha depois sobre isso, mas foi um mecanismo de defesa contra uma agressão inicial. Então é importante que mães e pais entendam qual é o limite de educar esses meninos. A gente precisa fazer hoje uma conscientização do que pode e do que não pode ser feito. Qual que é o limite que esses meninos têm com meninas da mesma idade ou um pouco mais novas? Porque a gente tem vivenciado violência, sim, de meninos em relação a meninas em colégio. As escolas, sim, buscam soluções, mas isso precisa iniciar em casa, porque se em casa a mãe e o pai normaliza que está tudo bem esses meninos fazerem isso, possivelmente, daqui a algum tempo, pode vir um comportamento mais agressivo de um jovem ou de um adulto. Então, como eram esses dois homens que agrediram essas mulheres que a gente viu na mídia, na infância e na adolescência? Então, aqui eu trago uma reflexão importante. Pai, mãe, cuidadores precisam olhar agora para os filhos, para as crianças. A gente pode agora trazer uma mudança.
E aí, Carol, eu vou trazer algumas estratégias que vêm sendo aplicadas no exterior para que a gente traga alguns pontos de reflexão aqui no nosso país, tá? A Itália aprovou recentemente uma proposta de lei que permite punir o feminicídio com prisão perpétua. Então, a pessoa nunca mais vai sair da cadeia. Na Espanha, processos de violência doméstica são prioridade em tribunais especializados. França oferece apoio financeiro para as vítimas saírem do ciclo de violência quando tem denúncia protetiva, porque muitas mulheres não saem do ciclo de violência porque não tem como se sustentar e são ameaçadas. Então, essa é uma política importantíssima para o nosso país. Empoderamento pessoal e financeiro das nossas mulheres. A Austrália desenvolveu aplicativos de segurança e suporte online para as vítimas, que aí elas não precisam ir pessoalmente buscar auxílio, elas podem se preservar. Estados Unidos e Canadá, ações de prevenção desde a infância e programas de autonomia econômica às mulheres, que é o que a gente está falando aqui. Então, desde a infância é necessário observar o que está acontecendo, trazer conscientização e oferecer auxílio financeiro para essas mulheres que vivenciam esse ciclo que é tão triste de violência. Alguns caminhos, então, que eu considero, além desses que eu já falei que ocorrem fora do Brasil, que aqui podem ser tomadas medidas aparentemente simples para a mudança. Programas escolares que a gente apresente podem ser eficazes na prevenção da violência. Quando uma escola apresenta programas que mostram para as crianças o que é violência e o que deve ser evitado, pode ficar mais fácil de se trabalhar também e trazer uma abordagem em casa. Então, a criança vê algo que acontece em casa e já fala, olha, mamãe, papai, a gente precisa fazer algo sobre isso. Esse é um papel das crianças. Claro que não, mas é um caminho da criança já ter um sinal de alerta do que é permitido em relação a ela e do que acontece em casa. Então, a gente pode ter medidas que são fáceis de ser instaladas no nosso país. Algo que eu preciso finalizar. A gente tem que ter estratégias para empoderar, para aumentar o empoderamento das mulheres, para que elas se sintam apoiadas financeiramente para sair desse ciclo. Então, precisa ter campanhas e possibilidades, inclusive com empresas, com a parceria privada, para trazer soluções para essas mulheres, porque na maioria das vezes acontece em baixa renda. A maioria dos casos acontece em baixa renda, em baixa escolaridade. Então, a gente precisa trazer algum tipo de suporte para essas mulheres. E, em último caso, quem vivencia isso, quem está ouvindo a rádio, quem está nos ouvindo, ou quem vai ouvir depois a gravação, precisa buscar a delegacia especializada que trata casos contra violência contra as mulheres, ou telefonar para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Então, eu sei que vocês fazem bastante conscientização aqui, Carol, mas eu me senti no dever de trazer essa conscientização para as mulheres diante desse cenário que a gente está vivenciando. Com certeza. E a DDM aqui em Rio Preto é 24 horas, passou a ser neste ano. Então, as mulheres que não conseguem ir no horário comercial podem ir depois, né, das 6, podem ir no final de semana. É uma forma de aumentar essas denúncias e essas mulheres saiam desse ciclo. Doutora, também é interessante a gente falar sobre as pessoas não julgarem, né? Porque muitas vezes sai na internet alguma notícia como essa, a gente vê alguns comentários como, mas essa daí gosta de apanhar. Não é assim que funciona, ninguém gosta de apanhar. Só que a realidade que essa mulher viveu, que essa mulher vive, é diferente da realidade que nós vivemos. Você não aceitaria apanhar, ser agredida e ouvir essas palavras de baixo calão. Mas, como a doutora bem disse, são outras realidades. Essa mulher pode ter crescido num ambiente de violência, então a sociedade não deve julgar. A gente vê muitos julgamentos de uma mulher que precisa ser acolhida. Sim.
Normalmente a mulher que passou por uma violência, ela sofreu violência, às vezes um abuso sexual, e às vezes ela dependente financeiramente do marido, ela não tem nenhuma rede de apoio, ela não tem como sobreviver, às vezes tem filhos, e mesmo que não tenha, não é uma situação simples para se julgar. E você falou duas coisas muito importantes. Esses dados que você trouxe sobre a Delegacia da Mulher aqui, foi uma reportagem que você fez. Sim. Eu ouvi no meu carro dirigindo, então eu fiquei muito feliz com toda essa possibilidade de horários, né, para que as mulheres não enfrentem nenhum tipo de barreira para fazer denúncias. E Carol, é muito fácil falar, as mulheres precisam se valorizar. É uma forma de desvalorização o que ela está passando, ou é um cenário crítico, extremamente triste, que até aquele momento ela não conseguiu sair, mas a gente pode, como sociedade, buscar soluções e oferecer apoio, oferecer um olhar de generosidade por aquela mulher, oferecer apoio muitas vezes. Então, a gente como ser humano precisa desenvolver empatia e ver se dentro das nossas possibilidades existe algo que a gente possa fazer. Com certeza.